Amém, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quinta-feira, 20 de agosto de 2026. Graças a Deus por isso. 7 horas da manhã. Estamos começando aqui mais uma reunião de oração que nesses meses de agosto e setembro tem como título, como orientação, a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, seguindo no capítulo 8, né? E uma intencionalidade aí na leitura, nas orações, na meditação, sobre o princípio de oração e propósito, né? Estamos caminhando no livro de Atos e nos perguntando, junto com o Espírito Santo, né, qual é o propósito das nossas vidas? Por que que Deus nos criou? E todas as possibilidades que nós podemos encontrar na palavra de Deus que converge para uma resposta bíblica para essa pergunta tem sido feito aqui, meu irmão e minha irmã. Então, se você está nos acompanhando aqui e está atento, né, não só de corpo, ou melhor, não só de link aberto, mas de corpo e também de mente, você com certeza está alcançando algumas respostas, como nós vamos mais uma vez nessa manhã explorar aqui algo muito precioso. Vamos orar, irmãos? Vamos ter uma primeira oração para a gente poder compor esse nosso tempo juntos. Paulinho, só uma coisinha, posso falar? Claro, sim, por favor. Nós estamos sem a sua imagem. Agora voltou. Ah, tá. Vai me finalizando aí, Silê, porque a internet aqui, hoje eu tô em casa, eu não tô na clínica, às vezes a internet fica ruim, aí você me fala, tá? Ok. Porque qualquer coisa eu mudo de rede aqui pro celular. Amém, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, manhã de vida e também para nós aqui, manhã de oração, Deus. Obrigado pelo bom privilégio que nós temos de juntos, reunidos em Teu nome, podermos ocupar esse lugar que Jesus tão bem descreveu ali em Mateus. Um lugar secreto aonde nós somos vistos. Ô Senhor, o Senhor é aquele que nos vê. E em nos vendo, o Senhor é aquele que nos ouve. E em nos ouvindo, o Senhor é aquele que nos conhece. Porque Jesus vai dizer também que o nosso Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Por isso, Senhor, eu te agradeço por isso, por tanta verdade revelada na tua palavra, porque a tua palavra é a própria verdade. E como essa verdade significa lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como essa verdade nos liberta de nós mesmos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Pai, porque a certeza e a esperança que não nos decepciona também é cultivado aqui nesse lugar, Senhor, quando resgatando as tuas palavras, Jesus, como está em João 14, de não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que segurança, Senhor. Que certeza plena ao ler novamente e resgatar as palavras de Jesus. Nós podemos orientar e cultivar o nosso coração dessa expressão de que somos ah, teus filhos e tem um lugar nos esperando. E aí será por pouco tempo, como temos falado e dito. É uma passagem, é uma travessia. Como peregrinos e estrangeiros, Pedro dizendo em uma das suas cartas, peregrinos e estrangeiros, estamos aqui, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, e por isso nós podemos ter uns aos outros, numa família na qual nós temos um pai e somos uns com os outros, irmãos, membros de uma família. E aí nós partilhamos aqui desse momento, Pai. Hoje, especificamente, eu te agradeço pela vida de quem tem insistido a habitar esse lugar de oração. Eu louvo o teu nome por esses remanescentes, por esses homens e mulheres que têm, assim, com todos os desafios, com toda a nossa imperfeição, limitação,
mas tem insistido, há uma insistência boa aqui nesse tempo. A minha primeira oração é que o Senhor os alcance mais uma vez nessa manhã. Pai, toca o coração de cada um. Eu te peço, em nome de Jesus, renove essa esperança que a gente orou aqui agora. Esperança de João 14, de que o Senhor está preparando um lugar. E como essa esperança é um sinônimo de uma segurança divina, não há o que temer, Senhor. Não há o que temer. Que a certeza dessa eternidade nos envolva nessa manhã, Pai, diante dos desafios dessa terra, das amarguras, das decepções, né, dos problemas e mais problemas, que tudo isso, Senhor, que vai estar diante de nós como realidade a ser encarada, Pai, tudo isso também possa nos mobilizar, Pai, a olhar para o Senhor e saber que somos teus e que isso nos basta, Pai. Também nessa manhã reconhecemos que não sabemos orar como convém, reconhecemos a necessidade de que Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, e nos ensine, nos mobilize, nos mova nesse lugar de oração. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amados Amém. irmãos. Atos dos Apóstolos. Ah, tá. Sirlei, pera aí que eu vou mexer aqui, então. Só um minutinho. Enquanto isso, se você quiser, irmão, se você estiver Tá acompanhando. bom. Oi? Aqui também tá bom. Eu acho que é lá no Sirlei, então. Ah, Aqui Sirlei, também então tá provavelmente é bom. aí com você, porque o pessoal tá falando que tá bom. Não, tudo bem, então. Então vamos seguir. Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Hoje nós temos um recorte bem expressivo aí, do 14 ao 40, né? E aí eu vou ler, nós vamos parar em alguns momentos, enfim, vamos construir aqui esse nosso tempo de oração juntos, né? Ontem nós começamos o capítulo 8 e a perseguição de Saulo foi muito bem declarada no capítulo, ou no texto anterior, né? E Simão, o mago, também, nessa tentativa aí de poder barganhar com os apóstolos, estava se dando nesse contexto. E aí, a gente segue nessa mesma narrativa agora, e aí Pedro, João e Filipe vão entrar nessa história, vai ser bem interessante. Três discípulos de Jesus, guardem isso, irmãos. Três discípulos de Jesus, de forma muito ativa agora no que Lucas vai descrever para nós. Diz assim, versículo 14: Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vamos parar aqui um pouquinho? E aí, como ele já está aí pronto e na ativa, meu caro Tiagão, tem um, tem uma compreensão, e eu acredito que quem está conosco já há algum tempo já ouviu nós apresentarmos essa compreensão bíblica, né, de que receber o Espírito Santo necessariamente envolve um sinal objetivo, que é falar em línguas. E teologicamente, isso não se sustenta como uma única via. Preste atenção, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Hum? Línguas, enquanto uma expressão de dons, que Paulo vai falar, inclusive, aos Coríntios, né? Compõe com outros dons essa manifestação do Espírito Santo de forma geral. A manifestação, mas não é a única expressão que caracteriza a manifestação do Espírito Santo. Primeiro ponto. Né? Ela é uma das. Então, existe principalmente no nosso folclore brasileiro, principalmente, essa compreensão. Né?
É um dom precioso, muito precioso. Não é um dom que todos, absolutamente todo cristão ao redor da face da terra vai tê-lo, né? Mas como um dom, é um presente de Deus e principalmente quando orado, né, ou quando expressões de orações são feitas, é onde a sua língua materna não é utilizada, mas uma outra língua que talvez até mesmo você desconheça, né, vem e como vai ser dito aqui, com o objetivo de edificação de si próprio. Por isso que a gente não precisa orar em línguas e microfone, a não ser que a nossa motivação esteja um pouco deturpada. Dito isso aqui é só o preâmbulo, eu não vou falar de línguas, não, irmãos. Eu quero falar o que que é, como a gente leu aqui, né? É orar para que recebesse o Espírito Santo. Irmãos, o que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa ou é a manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma expressão da natureza de Deus, nosso Deus trino. E aí, Tiagão, já preparando para a sua oração, a palavra de Deus vai trazer algumas características muito essenciais do Espírito Santo, em especial que ele é o nosso consolador. O Espírito Santo como essa faceta de Deus que nos envolve, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos consola. Então, irmãos, para além de falar em línguas, orar para que você e eu recebamos o Espírito Santo, é contemplar uma oração para que eu e você possamos ser acolhidos por Ele, acolhidos, sustentados. Isso é receber o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Consolador dentro de nós e a forma como Ele vai nos sustentando no caminho, sustentando a nossa fé, a forma como Ele vai numa relação profunda, íntima e na nossa disponibilidade em ter essa intimidade com o Espírito Santo, né, falando conosco, nos dando discernimento, né, permitindo que o nosso coração continue quebrantado. Então, Tiagão, nós vamos orar por isso. Para que sim, ore para que a gente continue recebendo o Espírito Santo, esse bom gerúndio, né? Porque ele já está em nós naturalmente, mas que a nossa mente, a nossa fé esteja disponível para viver o Consolador dentro de nós. Que a nossa vida cristã entenda que o Espírito Santo estando em nós, né, não há o que temer, né? Para além de sinais objetivos, como é o de línguas, que a nossa fé amadureça para compreender esse princípio e o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado por mais uma vez juntos, Deus, cultuarmos a Ti, orarmos a Ti, Deus, te buscar, compreender um pouco mais da Sua natureza, essa natureza que nos atribui a Trindade, Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Derrame sobre nós dons, Pai, realmente, dons de línguas, de cura, de profecias, dons de qualquer dom que o Senhor quiser. Derrame em nós, nessa comunidade, para que a gente abençoe o irmão, para que a gente console, para que manifeste a tua glória, Senhor. Ó Senhor, atribua em nós esse papel do Espírito Santo de fazer a gente reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, fugir desses pecados, ó Deus. Que o Espírito Santo nos convença a cada dia o quão pecador somos, ó Deus, em nome de Jesus, para a gente parar com isso, Pai. Em nome de Jesus, atribui em nós esse reconhecimento, Senhor. Faz de nós melhores irmãos, melhores pessoas, humanos, Senhor, para sim, com esse espírito, né? Como Saulo falou, que continua a entrar em nós todo dia, nos manifesta, nos enche, que esse espírito enche a gente a cada dia, cheios de dons de valentia, de amor, Deus. Que esse espírito venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós para a gente consolar, para a gente ser consolado, para a gente amar e ser amado, para a gente compartilhar, para a gente caminhar uma milha a mais,
para a gente dar outra face, para a gente dar a nossa capa, para nós darmos o nosso melhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, venha sobre nós. Derrame seus dons sobre nós. Derrame o seu convencimento do mal que somos e atribui em nós essa consolação, atribui em nós esse espírito de amar um ao outro, de dar, Senhor, de movimentarmos em relação, de movimentarmos em direção ao outro, sobretudo a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Amém. Tiagão. Obrigado, meu Amém. irmão. Amém. Irmãos, nós lemos do 14 ao 17. Presta atenção que hoje eu vou fazer algo diferente. Eu vou pular porque eu vou voltar no final, tá? Que aqui são três histórias, três básicas, tá? Essa primeira, aonde Pedro e João oram para que as pessoas possam receber Espírito Santo. Tem uma história no meio que eu vou pular, que é de Simão, né? Ah, o mago que estava interessado aqui, que já foi dito ele no início do capítulo, né? Naquilo que ele estava vendo. Nós vamos voltar nessa história, quando ele oferece dinheiro para ter isso. Eu pulo porque eu volto nela. E depois Filipe e Eunuco. Vamos para o Filipe e Eunuco? Por favor, preste atenção. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul. Versículo 26 eu tô, tá? Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Né? Filipe se levantou e foi. Vamos parar aqui um pouquinho já, irmãos, porque aqui já tem o que a gente precisa para orar. Né? E aí me permita aqui, né, chamar meu pai, por favor, pai. Você que já está com a câmera aberta. Eu tenho uma tendência, viu, irmãos? Eu vou chamando quem está com a câmera aberta para a gente ser bem dinâmico aqui, tá bom? É meu perfil, minha característica, tá? Então, como você está com a câmera aberta, pai, por favor, nós vamos orar por esse movimento que está presente em toda a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá. O Senhor disse a Abraão: Levante-se e vá. O Senhor disse, um anjo da parte do Senhor disse. Irmãos, quando nós vamos vivendo, e aí é o gerúndio mesmo, vivendo o propósito divino, o o nosso espírito, ele vai se acostumando e discernindo a voz de Deus dizendo: levante-se e vá. Né? Só quero dar um testemunho aqui, irmãos, que é importante, né? Sobre o Japão. Vocês vão ver, esse domingo que vem o pastor Marcelo vai pregar e eu vou estar com ele ali trazendo um pouco do relato. Irmão, eu não tenho nem criatividade para inventar um negócio desse para minha vida nesse momento que eu tô, irmão. Assim, eu não tenho nem fôlego para inventar de deixar a minha vida aqui com toda a realidade, entre aspas, estruturada, né, e rachar para outro lado do mundo com três meninos pequenos. Né? Mas eu estava contando essa semana para alguém que quando o Senhor começou a falar comigo, nem dormir direito eu conseguia no Japão. Nem dormir eu conseguia direito. Não porque eu estava com insônia, mas porque ia ouvindo a voz de Deus e o quão, assim, inconfundível ela se torna no que ela me orienta e te orienta, né? Faz com que a gente simplesmente deseje, se esforce para obedecer. E aqui aconteceu, veio o anjo, o Felipe estava ali, porque Felipe entrou na história aqui. Então, o Felipe provavelmente estava vivendo a vida dele, mas era um discípulo de Jesus. E o anjo falou assim: levante e vai. Veja que não houve nenhum questionamento, né? Houve só uma orientação. Caminho, Jerusalém, Gaza, lá está deserto. Ele levantou e foi. Nós vamos entender o que vai acontecer aqui. Então, pai, vamos orar por todos nós, porque isso aqui não é exclusividade de pastor, muito menos de missionário. Isso aqui é o propósito de todo cristão. Todo cristão maduro, genuíno, precisa estar disponível para ouvir o Senhor dizendo: levanta e vai. Precisa ouvir o Senhor enviando um anjo, como é o caso aqui, em nome do Senhor, dizendo: levante e vai. Faça, desenvolva, né?
Vamos orar, Pai, para que a gente esteja disponível para ouvir a voz de Deus e obedecer como Felipe obedeceu, porque é só isso que nos interessa, mesmo que seja absurdo, porque o absurdo de Deus é mais são do que qualquer outra coisa nas nossas vidas. E o que Deus colocar no seu coração? Vamos lá. Então, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor é nosso Deus. Te louvamos nessa manhã, te engrandecemos, Senhor. Senhor é tudo para nós. O Senhor é nossa esperança, nosso Deus, nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso querido Pai. Obrigado, Senhor, por cada manhã aqui juntos, por cada aprendizado, por cada passo que damos, por cada dia que vivemos e aprendemos um pouco mais. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado todas as manhãs, todos os domingos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque nós temos procurado esse rumo e te pedimos que o Senhor nos capacite a cada dia mais, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê força, que nós possamos continuar uma igreja dinâmica, uma igreja que busca, uma igreja que vá. Senhor, cada um de nós, Senhor, no nosso dia a dia, onde nós estivermos, que o nosso propósito seja único, Senhor, que busque a tua justiça, que busque a tua verdade, e que nós, como igreja, Senhor, possamos continuar dando suporte àqueles que vão para outros lugares, para outros países, para outras searas. Senhor, obrigado, Senhor, por fazer parte disso. Obrigado por caminhar com nossos irmãos, com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pai. Amém. Caro Bonde, pode preparar aí também. Agora eu vou ler o restante do texto. Eu vou ler do 27 ao 40 e eu vou separar o princípio para a gente orar juntos com você. Segue assim, 27. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando a seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, ó, de novo aqui: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha que precioso isso aqui, irmãos. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explica? Como poderia entender se ninguém me explica? Guarde essa pergunta, nós vamos voltar nela. Convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro. E como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Filipe: peço que você me explique o que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto.
e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Irmãos, estamos como igreja, como comunidade, como um grupo de irmãos e irmãs em Cristo Jesus há quase 23 anos, né, pregando e procurando desbravar isso que a palavra de Deus vai nos apresentar de Gênesis a Apocalipse. E é amadurecendo essa visão de que isso não é para um grupo de pessoas específico, né? O princípio didático, entre aspas, né, de que missão ou missões se faz com os pés daqueles que vão, né, com os joelhos daqueles que oram e com as mãos daquele que abençoa. Preste atenção, que é o que o Bond vai orar agora. Dessa forma dita, ele é errado. Guarde isso no seu coração. Eu, inclusive, já falei isso, mas bem lá atrás. Ele é errado. Porque dá a entender que se você vai com a sua mão ou com as suas mãos, e aí daqui a pouco nós vamos falar disso aqui no Simão, tá? Você está pagando e terceirizando ali, você está liberando a sua vida de uma responsabilidade porque você deu dinheiro. Se você oferta em missões e se acha melhor do que qualquer outra pessoa, né? Ou que seu espírito pagou, pagou o seu passe, desculpa, mas você não entendeu nada. Essa é uma responsabilidade de todos nós, mas para além de uma responsabilidade, meu caro Bond e demais irmãos, esse é o nosso propósito de vida. Nosso propósito, irmãos, é entregar testemunhos para os eunucos, ou melhor, para os etíopes que existem pelo caminho. O Laércio está aqui me reafirmando, excelente, é isso mesmo. Todos nós. Então a gente ora e a gente contribui, e a gente vai ao mesmo tempo juntos. Essas três expressões têm que compor a sua vida. Sabe onde está o erro dessa divisão didática? Como se eu fizesse uma coisa, eu estou liberado de fazer a outra. Isso não existe, irmão. Isso aí, na sua perspectiva separatista, foi algo equivocado que foi ensinado à igreja. Todos nós, ao ler Filipe aqui, devemos nos encontrar. E aí a pergunta que você deve fazer, que é o que eu quero que o bonde ore por nós, se eu fiz questão de chamar um não missionário, né? Alguém que não está aí teoricamente num campo, né? Mas ao mesmo tempo é sim e tá, né? Por orar para que a gente se encontre com o Felipe e preste atenção, muito. Sua oração vai ser, por isso que eu votei na pergunta do etíope. Que nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a seguinte pergunta que o seu colega de trabalho está fazendo, que as pessoas que moram perto de você estão fazendo, que as pessoas que você convive, que as nações estão fazendo. A pergunta que está sendo feita para aqueles que não têm o Espírito Santo é: como poderei entender se ninguém me explica? Como eu vou entender se ninguém me explica? Como eu vou conhecer se ninguém me fala? Como que eu vou experimentar se ninguém me fala? Bom, de ore para que, como Filipe, o nosso propósito de todos nós, todos nós, todos, possamos nos apropriar dessa atitude de Filipe de ter uma sensibilidade no Espírito Santo. Para os etíopes que teremos no caminho, que Deus já tem enviado, mas que às vezes a minha indiferença, a sua indiferença e o seu centramento em si está te impedindo de ouvir essa pergunta. E o que Deus colocar no seu coração, Bonde? Vamos lá. Amém, Sal. Sim, ó Pai, primeiramente te adoramos, nos rendemos a ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso dono. E, Pai, nós realmente desejamos ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito em nós e obedecer. É a minha vontade e creio que é a vontade de cada um que está aqui nesta manhã. Ouvir o Senhor, ter o entendimento de que é a tua voz, como já temos orado
vários dias, muitas vozes neste mundo, mas queremos sempre discernir a tua voz. Como Filipe, aí discerniu, claro, alto e claro, uma ordem que o Senhor deu, vá. E nós queremos, aonde o Senhor nos enviar, porque é o melhor lugar a estar. Não é na nossa tranquilidade, é no local aonde o Senhor nos enviar, a quem o Senhor nos enviar. E realmente, Pai, somos desobedientes muitas vezes, mas te pedimos, nos perdoe e nos fortaleça, nos ajude, aumenta a nossa fé, dá-nos discernimento espiritual dia após dia, no dia de hoje, porque o que temos é o dia de hoje. Ajuda-nos no dia de hoje a ouvirmos a tua voz, para sermos realmente úteis, ó Deus, no trabalho que o Senhor está desenvolvendo e no nosso desenrolar do nosso dia, nós tenhamos oportunidades de apresentarmos, ó Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, de forma contundente, de forma firme, de forma clara, sem sermos chatos, apresentando Jesus, o amor de Jesus, a graça, a bondade, mas também a justiça. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos ser instrumentos do Senhor no dia de hoje, para fazermos aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor está desenrolando a obra maravilhosa do Evangelho. É o Senhor quem está garantindo isto, fazendo o trabalho. E nós somos cooperadores do Senhor e queremos realmente ser usados nesta obra, Pai. Ajuda cada um que é teu a se dispor, a ter realmente o propósito de ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, ó Deus, a termos ouvidos abertos para a tua voz, olhos abertos para ver o que está em nosso redor, as necessidades das pessoas ao nosso redor, e sermos realmente essa bênção. E glorificando a Deus, bendizendo, adorando o Senhor em tudo. Essa é a minha vontade, essa é a minha oração junto com os meus irmãos. Ajuda-nos hoje a sermos sal da terra e luz do mundo, ouvindo do Senhor, obedecendo do Senhor, fazendo a tua vontade. Essa é a minha oração e nossa oração, já agradecendo por tudo que o Senhor fará juntamente conosco neste dia. Estamos à disposição do teu Espírito Santo, Pai. No nome santo de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, Amém. bonde. Glória a Deus, à disposição do Espírito Santo, isso mesmo. Vamos voltar um pouquinho, irmãos? Nós estamos hoje em Atos 8. Nós lemos o início do trecho que eu estava está destinado a mim, o final, e agora vamos voltar para uma história que ficou no meio, que é a história que eu selecionei para a gente poder meditar aqui nessa manhã, tá? Então, Atos, capítulo 8. Agora a gente volta um pouquinho e nós vamos encontrar o versículo 18. Vamos ler do 18 ao 25, que é a história específica aqui de Simão, que já foi apresentado parte dessa história no início do capítulo. Diz assim: Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: Que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir
o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja, preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: Peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada de que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de samaritanos. Só até aqui, irmãos. Há uma tendência, minha e sua, né, dependendo do teor da narrativa, da história, né, em não nos identificarmos e principalmente em nos distanciarmos em pensar qualquer semelhança que esse personagem ou que essa história tem conosco. Principalmente quando o fim não foi agradável. Nós já lemos algumas histórias aqui bem curiosas, para dizer o mínimo, né? Ananias e Safira, por exemplo, né? Há uma tendência, preste atenção, isso aqui é da nossa natureza, né? Você não se lança numa correlação com Ananias e Safira, principalmente lendo como foi o fim dessa história, né? Mas você pode se lançar com facilidade com Pedro e João, né, levantando e curando o coxo na porta do templo. Sim, porque o teor, a essência, ela é assim animadora. Ela é uma essência jóia demais, que fala de um lugar assim seguro, seguro, né? Mas hoje, nessa meditaçãozinha final aqui, sabe qual é o meu desafio para mim e para você? Para mim, que eu já estou fazendo isso desde que eu estou preparando o texto. É que a gente se encontre com o Simão em termos de semelhança. O que que eu e você temos em comum com o Simão? Misericórdia, pastor, nada. Aí já começa mal, se você pensar assim. Se você mandar um misericórdia, pastor, nada, aí o caso é um pouco mais complicado. Mas aí tem que ser para outro dia. Mas se você está disponível para poder encontrar semelhanças na sua vida e na minha e eu na minha vida com o Simão, aí nós vamos seguir agora, né? Porque o que Simão faz aqui, em termos de pedido, né, de oferta, em termos de fala, de atitude, né, em termos de coração revelado, é do humano. Simão nada mais é do que um homem, do que uma pessoa. Aquilo que Simão faz aqui, né, em termos da, da reação ou da hipótese que ele levanta de como ele poderia, da forma como ele vai ler a realidade. Isso não tem nada assim calcado no demônio, que o demônio está montado em cima dele. Não, irmãos. Isso aqui é porque a natureza humana, ela tem essa inclinação. A minha natureza e a sua natureza, ela é muito semelhante à de Simão. E se eu e você não começarmos, essa meditação ou essa leitura, né, nos identificando com isso aqui, nós não vamos alcançar o que Deus quer falar conosco. Porque quando Simão fala assim, eu vou oferecer dinheiro, irmãos, pensa na sua vida, pensa na minha vida. Como que nós ainda, preste atenção nisso aqui, o como e a partir de nós, pastores, nós todos, os primeiros da fila, linha de frente, coloca a cara, irmão. Como que nós nutrimos a ideia de que uma estabilidade financeira pode gerar paz e pode resolver os nossos problemas
emocionais, internos. Quando eu digo emocional, aqui eu estou falando de paz, de sossego. Naturalmente, quando Simão vem e oferece dinheiro, a gente pode subentender que a oferta dele vai sendo traduzida de uma leitura que ele faz de qual é a garantia. A gente pode entender aqui a oferta de Simão como uma palavra miserável que tem desafiado muito, sem a gente perceber a nossa fé, que é o investimento. Não faz um investimento aqui, segura isso aqui, né? Empreende ali. Não é que a palavra por si só seja pecado, ou o movimento por si só seja pecado, mas é em como essa expressão, essa nossa forma de relacionar com o dinheiro e o dinheiro se relacionar conosco, vai nos distanciando de um bom senso espiritual tão necessário. Porque você olha assim e fala assim, que absurdo, quem que esse homem pensa que é? E claro, nesse contexto aqui, Pedro e João vão confrontar esse absurdo com um bom senso espiritual, dizendo, preste atenção, você não pode. Irmãos, ontem eu falava com um irmão muito precioso, muito, que eu amo profundamente. E a gente começou a falar de dinheiro. Irmão piedoso da igreja, né? Que está passando por problemas financeiros, como eu estou passando, como muita gente está passando. E aí a gente estava caminhando juntos e na conversa, e aí um entendimento do Espírito veio, né? De que muitas vezes, se a gente estiver disponível, se você estiver disponível e eu estiver disponível, na forma como o dinheiro nos falta, né? Não nos é apresentado no horário e no dia que a gente quer, na forma como uma lógica é subvertida de que a gente projeta então nos nossos recursos certas garantias e certos direcionamentos, quando tudo isso se desconstrói, bagunça, inverte, atrasa, né? Há um convite implícito para que a gente experimente Deus num nível muito elevado. Há um convite implícito para a gente alcançar um dom de Deus que dinheiro nenhum pode comprar. Não me espanta, viu, irmãos? Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, porque estou descobrindo de forma nominal há pouco tempo. Não me espanta que quanto mais próximo de Deus a gente começar a chegar, mais as finanças vão ficar apertadas e bagunçadas. E quando eu digo bagunçadas, no sentido de uma lógica do que a gente espera. Agora, vai ser infernal se na medida em que as coisas não estão favoráveis para você financeiramente, você também está distante do Espírito Santo. Aí vai ser o inferno. Aí vai ser a ansiedade declarada. Aí vai ser a falta de sossego dado a você e a mim. O que Simão queria é o que todos nós muitas vezes queremos quando nós estamos assim, meio que de costas para o Espírito Santo, né? Garantias nessa vida terrena, garantias, seguranças. O que nós queremos é o que o Simão queria, que você e eu não somos diferentes de Simão, meu irmão e minha irmã. Preste atenção nisso, né? Se é absurdo ler esse homem querendo comprar o Espírito Santo, né? Por favor, se encontre no seu absurdo em como você se relaciona com as finanças ainda, de forma tão sutil, né? Tentando fazer um bem bolado evangélico para aquilo que é a sua realidade, tentando comprar da parte de Deus ou convencer Deus do dinheiro que você precisa, da forma como você precisa. Irmão, muda essa pergunta nessa oração. Ao invés de insistir em ficar pedindo dinheiro para Deus para resolver seus problemas, muda a pergunta. Vai para Deus e levanta com Deus, dizendo: Senhor, o que que o Senhor quer com a minha vida por conta do que está acontecendo comigo financeiramente? O que que o Senhor quer? Como o Senhor quer se revelar a mim? Né? Isso é o que interessa, irmão. E tudo vai passando, como Pedro e João vai declarar aqui, pelo nosso coração. Aí é a oração que foi feita, a primeira oração pelo Tiagão. Quando nós oramos assim, Espírito Santo vem sobre nós. Receber Espírito Santo não é falar em línguas necessariamente, irmãos. Eu, por exemplo, não falo em línguas. Se um dia Deus quiser me dar esse dom, tá tudo jóia. Por enquanto, ele não me alcançou.
E nem por isso, meu irmão e minha irmã, eu não tenho o Espírito Santo. Não é esse o sinal. O sinal é que ele vem e sonde meu coração e habite na minha vida, e eu tenha temor nas minhas atitudes e disposição para que, em sondando o coração, eu possa responder com quebrantamento. Foi o que Pedro e João falou para Simão. Presta atenção. Não existe porção nesse ministério que caiba a você, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Sabe qual é o problema da nossa relação com o dinheiro, irmão? Se eu estou caminhando para o final agora, né? É que ele vai revelando que, pelo menos nessa área, que é uma grande área das nossas vidas, nós não estamos retos diante de Deus. Nós estamos numa relação de expectativa, né? Numa relação de investimento, numa relação de segurança, numa relação de certeza de que somos nós que produzimos, é a nossa inteligência financeira, são as nossas escolhas, aí a minha escolha, a minha organização. Que pena, que pena. Se você acha mesmo que a sua organização financeira te garante alguma coisa, louco, essa noite pedirão. Que Deus te ajude e me ajude, irmãos, nesse bom propósito, a estarmos abertos para que o Espírito Santo venha e que aquilo que é muitas vezes insano para este mundo e aos olhos deste mundo, quando o assunto é o propósito de vida, e por isso o dinheiro vai estar tão presente como a gente já meditou outras vezes nos capítulos anteriores. Nesse caminho, não se espante, irmãos, porque tem uma relação íntima, sim, do propósito de vida e a forma como nós vamos viver o dinheiro. Que Deus nos ajude a deixar as duas coisas muito alinhadas com o Espírito Santo, mesmo que seja um absurdo, mesmo que nos falte, né? Mesmo que seja tirado, mesmo que diminua, mesmo que a gente não saiba, e tomara que eu e você possamos nos ocupar desse lugar de não saber mesmo como virá o sustento amanhã. Quem sabe assim a nossa fé, ela amadureça mais e a gente experimente mais a pessoa de Deus. Vai na paz, meu querido. Beijão, até amanhã. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Ele perturba